dia a todos vocês. Completou praticamente um mês desde que a quarentena foi oficialmente decretada em Taboão da Serra. E são 150 casos confirmados com 18 mortos. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as ações que a Prefeitura, de uma forma geral, tomou nesses dias, nesse um mês, e quais são os próximos passos, prevendo um futuro que a gente ainda não sabe quanto tempo vai demorar. Então, eu vou iniciar minha resposta pelo final da sua fala. O que o futuro nos reserva? Ninguém sabe. O que nós temos hoje são dados estatísticos que não são consistentes, né? Eles apontam tendências, mas eles não são consistentes para que a gente possa falar, olha, daqui a tanto tempo isso vai acontecer, nós vamos fazer isso porque isso aqui vai acontecer dessa forma. Não tem, não existe essa possibilidade de prever, né, o que vai acontecer daqui a um tempo próximo, por conta a falta dos testes, as notificações baixas. Houve um problema de comunicação há algum tempo aí, isso em relação a todos os estados. Então, as estatísticas, né, as previsões epidemiológicas ficaram muito prejudicadas em função disso que eu acabei de falar. Então, o que nós estamos fazendo? Nós temos um decreto de quarentena do governo do estado e nós estamos seguindo esse decreto de quarentena. E seguindo por quê? Primeiro que é lei, né? A gente tem que seguir porque o decreto do estado é superior a qualquer atitude que qualquer prefeito queira tomar. E os que estão tomando atitudes contra o decreto do governo do estado estão correndo o risco de serem incriminados por crime de responsabilidade. O prefeito ali do Vale do Paraíba, São José dos Campos, ele fez um decreto dizendo que ia voltar agora quarta-feira, tudo, e já perdeu na justiça. Né? O Ministério Público entrou com uma ação contra ele, o juiz já decidiu e ele teve que suspender o decreto dele. Porque o decreto do governo, ele é superior, né? Ele é superior a qualquer decreto que o prefeito possa fazer. O que o prefeito pode fazer é aumentar as restrições, não diminuir as restrições. E isso também já foi discutido no STF, e o Alexandre de Moraes, que é um dos ministros do STF, também falou isso. Olha, os prefeitos podem aumentar as restrições, eles não podem diminuir as restrições dos decretos estaduais. Então, o que nós temos feito até agora, Alan, é seguir o decreto dos estados, né? E da mesma forma também que o estado vem se comportando. Nós estamos indo mais pelo diálogo, pedindo para que as pessoas cumpram, né, com o que está determinado no decreto, principalmente os comércios, o que não é fácil, né? O que não é fácil, principalmente nas periferias de São Paulo, que você tem inúmeros estabelecimentos comerciais, barzinhos à noite, na periferia, tudo, que você tem uma fiscalização sobre isso não é fácil. Nós estamos fazendo insistentemente, temos fechado vários bares, pedindo, o cara vai, reabre, a gente vai e conversa de novo. Nós estamos indo para o diálogo, não é verdade? Então, essa é a nossa conduta em termos de fiscalização, em termos de cumprimento do decreto que está em vigor. E no tocante à população, a mesma coisa, a gente pede à população que não faça isso. Agora, não dá para você obrigar o cara a não sair de casa. Principalmente nós, que sabemos o que é a vida na periferia. Como que são as condições habitacionais da periferia. As pessoas moram, um grande número de pessoas, em casas muito pequenas. Então, moram lá 3, 4, 5 adultos, com mais 3, 4, 5 crianças, num ambiente muito restrito. É difícil essas pessoas ficarem dentro de casa. É muito difícil, né? Você pedir para que elas cumpram com isso. Então a gente tem que ter esse grau de compreensão para também não excedermos esse entendimento de que a pessoa não pode sair. Não. A gente tem que mostrar, tentar ir para o convencimento, mostrar que o afastamento social, o distanciamento social em São Paulo foi produtivo, inegavelmente foi produtivo. São Paulo tem uma curva 30% inferior à curva do Brasil, quando deveria ser o contrário. Aliás, foi o tema do vídeo meu de ontem.
Quando nós teríamos que ter uma curva igual ou maior que a do Brasil, porque nós somos o maior adensamento do Brasil, a maior população do Brasil, temos as maiores regiões metropolitanas do Brasil, né? Dificilmente um estado tem tantas regiões metropolitanas quanto São Paulo tem. São Paulo tem a região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana de Campinas, a região metropolitana de Sorocaba, a região metropolitana lá do Vale do Paraíba. Nós temos assim, não sei se temos, mas essas 4 com certeza. Então veja, aqui nós teríamos que ter uma curva muito maior que o Brasil. Nós temos uma curva inferior. Por quê? Porque nós praticamos o distanciamento precocemente. Então isso é uma coisa que nós temos que defender. Até a hora que realmente possa se flexibilizar, como foi o que o governo do estado divulgou ontem, com segurança. E segurança o quê? Olhando, né, os números, analisando o crescimento de casos, né, como isso está evoluindo aqui e ali. Pode ser que, de repente, em determinadas regiões, como eu tenho visto, tenho acompanhado muito de perto, porque eu tenho a facilidade de ter um contato maior com o Palácio, através da Secretaria de Desenvolvimento Regional, que é o Marcos Zignoli, que é o presidente do meu partido e meu amigo pessoal, que tem regiões que realmente está muito difícil. Por exemplo, a região de Presidente Prudente é uma região importante, tem uma estrutura hospitalar boa, de atendimento, né, com capacidade de atendimento boa e com uma incidência muito baixa. Então é muito difícil você convencer aqueles comerciantes, toda aquela comunidade, que você tenha que manter o mesmo conceito de distanciamento que você tem numa região metropolitana como a de São Paulo. E eu acho que é mais ou menos isso que vai se delinear em relação à flexibilização daqui para frente, né? Só para completar, 150 casos confirmados, 18 mortes. Eu queria que o senhor avaliasse esses números. Olha, avaliar esses números o quê? Olha, primeiro que a gente nunca pode fazer. A verdade da região metropolitana, na minha forma de entender, pode ser até que os meus colegas aqui pensem de forma diferente. Nós não podemos avaliar Taboão da Serra sozinhos, porque nós temos um conurbamento com São Paulo, com Embu, não é? Muito grande. Então, nós não podemos falar, aqui é uma cidade, como você pegar e falar assim, Piracicaba. Piracicaba é Piracicaba. Ela tem lá as divisas dela, mas ela não é conurbada com ninguém. Aqui, nós somos... Qual a diferença de o cara morar aqui no Campo Limpo e morar em Taboão da Serra? Estatisticamente, em termos de transmissão, de tudo isso aí. Nenhuma. Então, aqui, a região metropolitana, ela não pode ser analisada individualmente. As cidades não podem se autoavaliar individualmente. Elas têm que sempre pensar no global. Todas as atitudes, tudo aquilo que for, todo o planejamento para a nossa região, ele não pode ser direcionado de falar, Taboão da Serra vai fazer isso, Embu vai fazer aquilo. Não dá para pensar isso. Nós estamos incluídos nesse contexto, né, que é a região metropolitana de São Paulo. E aí você tem que olhar os números da região metropolitana. É isso que nós temos que ver. E a nossa curva não é diferente. O que nós podemos fazer é ter cuidados melhores. Aquilo que a gente pode fazer dentro das nossas... Por exemplo, nós estamos fazendo a desinfecção aí de ruas. Nem todos os municípios estão fazendo isso. Alguns fazem, alguns não fazem. Nós optamos por fazer, né? Principalmente nas comunidades. Eu acho que é distribuir máscara. Estamos no processo de distribuição de máscara. A máscara agora já é mais uma coisa que todo mundo acha que tem que fazer. Mas até então, até pouco tempo, até dias atrás, não era. A desinfecção de rua, que eu acho que é uma coisa que é uma atitude de alguns municípios, poucos, e outros não fazem. Mas a gente acha que é uma coisa que está ao nosso alcance. Taboão geograficamente permite fazer isso, porque é um município pequeno, 20 km², né? O maior adensamento do país, com muitas comunidades, né? Pessoas convivendo muito ali de forma adensada, e a gente optou por fazer a infecção. Então, coisas que a gente consegue fazer e a gente pode ver que a gente julga que são necessárias, a gente faz. A gente viu o pessoal aglomerado dentro do ônibus sem máscara. Eu tenho informação que nem higiene está tendo nos ônibus, quer dizer. Então, eu vou devolver a pergunta para você. O que eu devo fazer? Não sei. Eu vou para cima do cara dentro do ônibus e vou puni-lo, ou vou... Não, é difícil. Isso, olha, cultura é uma coisa difícil.
Você não muda um padrão cultural em anos. Quando você pensa em mudança de padrão, e eu dou sempre como exemplo o fumo, o cigarro. Né? Nós levamos quantas décadas para que a gente tivesse uma diminuição drástica do número de fumantes? Foi muito tempo. Porque isso é mudança. Não, mas não é empresário. Não vamos jogar para empresário e tacar para lá. Vamos. Orientação maior. Não, mas dos empresários. Você tem dúvida que as pessoas estão recebendo orientações? Não. Os grandes meios de comunicação, vocês, todos os meios de comunicação falam do coronavírus de manhã até a noite, 24 horas. Então, é uma questão de mudança de padrão cultural. É aquilo que você está acostumado a fazer. E isso não é fácil mudar esse padrão cultural. Nós não vamos mudar um padrão cultural mudar ele drasticamente por conta da epidemia. Não vamos. O que a gente tem que fazer é tentar ter uma adesão cada vez maior de pessoas aderindo a esse pensamento, né, de proteção sua, proteção da sua família, proteção da sua comunidade. E é uma batalha exaustiva, que não vai parar. Vai passar a epidemia e nós não vamos ter mudado o padrão cultural. Agora, nós não podemos parar de fazer, é isso, entendeu? Nós vamos continuar vendo gente sem máscara dentro dos ônibus, nós vamos continuar cobrando as empresas que façam a higienização. À medida que a nossa Defesa Civil tem fiscalizado os pontos finais, tem pedido, temos ido para cima, mas agora, nós não temos estrutura para fazer isso 24 horas por dia. Então, vão acontecer coisas desse tipo. Aquele que não fez, aquele aglomerado dentro do ônibus com pessoas sem máscara. Agora nós estamos lutando, nós estamos indo para dentro da comunidade, distribuindo máscara, conversando, pedindo para que essas pessoas se conscientizem que é bom para ela, é bom para a família dela, é bom para a comunidade. É esse o trabalho. É um trabalho difícil. O município de 300 mil habitantes. Exatamente, trabalho difícil. Próximo. Perfeito. Em relação ao isolamento, não vai acompanhar o governo de São Paulo em relação ao prazo de poder sair na rua ou não. O Taboão vai colocar algumas normas diferentes em relação ao governo de São Paulo. A minha primeira resposta, qual foi? Nós não temos essa autonomia. Quem falar que vai fazer está mentindo. Quem pedir isso ou está enganado ou está tentando enganar. O prefeito não tem esse poder. O prefeito tem que seguir o decreto de quarentena do governo do Estado de São Paulo. Não tem aqui eu vou fazer diferente. Não é diferente. Não tem, não posso. Eu sou proibido por lei. Por lei. Se eu fizer isso, o promotor público vai me inquirir dizendo: por que você está fazendo isso? Baseado no quê? Você tem, por exemplo, um número de leitos hospitalares, um número de leitos de UTI maior do que Imbu, maior do que São Paulo, para fazer o que você está fazendo? Não. Aliás, eu dependo dos mesmos leitos de UTI que o Imbu depende, que Itapecerica depende, que São Paulo depende, que a região metropolitana toda depende. Como que eu vou tomar uma atitude isolada? Então tem pessoas pedindo essas coisas. Algumas incautas, algumas pessoas que não sabem o que estão fazendo. E tem outras mal intencionadas, pedindo, né? Coisas que sabem que o prefeito não pode fazer. Como, por exemplo, não sei se vocês perguntarem isso, mas já respondo. Tirar impostos, não fazer cobrança de impostos. Não pode. Não pode. Ontem eu vi uma carreata aí de condutores escolares, e me parece, eles não pararam para conversar conosco, mas que eles pediam que eu não cobrasse a taxa de licença deles. Não posso deixar de cobrar, eu posso adiar, inclusive, a cobrança como nós fizemos. Eu adiei a cobrança, agora falar que eu não vou cobrar, eu não posso. Isso é crime. Né? Você abrir mão de receita. Abrir mão de receita. Eu não posso fazer isso. Então, quem pedir essas coisas, Difícil, né? E vai ter muito na classe política fazendo isso. Não, o que mais tem, né? Então, quando algum político fizer esse pedido e vocês forem fazer matéria, pergunta para eles se eles têm conhecimento da lei.
Porque político com mandato, seja ele prefeito, vice-prefeito, vereador, governador, ele tem obrigação de conhecer a lei. Se não conhece, ele tem que consultar. Para ele não ficar fazendo pedidos de coisas que não podem acontecer. Isso é a politicagem, né? Perfeito. Em relação aos atendimentos no hospital de campanha, eu vejo sempre que o senhor publica um vídeo na rede social, tem aumentado muito, né, esses atendimentos? Tem aumentado. Eu não sei se muito, eu não consigo, nós não tenho parâmetros para fazer uma afirmativa aumentado muito, mas a gente vê, nós íamos atendendo, quando abrimos 40, 50 consultas por dia, passamos para 60, passamos para 70, passamos para 80, passamos para 90, onde atingimos 100 consultas. 100 consultas por dia. Ontem nós tivemos 100 pessoas, 100 consultas. Passamos a barreira dos 100. Então, o que a gente vê é um crescimento mesmo, um crescimento. Dizer se isso é muito ou pouco, eu não sei avaliar estatisticamente se isso é muito ou pouco. Agora, é um aumento. E pode ser muito, inclusive. E quantas pessoas já foram atendidas até ontem no hospital de campanha? Até ontem, 1.067. 1.067 pessoas. E não tem dessas pessoas curadas, né? Ainda Tem. você conseguiu Em do total, a gente tem que entender critério de cura. Eu uso um muito conservador, o Dr. Braulio usa um pouco mais amplo, mas assim, das 1.000 e poucas pessoas que foram atendidas no hospital de campanha, 55 ficaram internadas. Né? A gente tem mantido uma média de 16 pessoas internadas por dia lá. No começo, claro, no primeiro dia foi 2, no segundo dia foi 4, isso vem subindo, foram 16 e hoje amanhecemos com 14. Temos algumas altas ontem, temos 14 hoje, de manhã. Às 7 da manhã eram 14. Fora isso, a gente tem os pacientes que estão internados na UPA, né, que também estão internados na UPA. Quantos são? E hoje eram 6, tá, de manhã cedo. Isso muda, é muito dinâmico, porque se o paciente agrava e ele precisa ser entubado, a gente recorre a vagas de UTI em hospitais de maior complexidade. E se o paciente evolui bem, depois de 48 horas internado, ele evolui bem com a saturação de oxigênio boa, com exames bons, ele vai de alta com as recomendações para casa. Então, eu acho que o Hospital de Campanha tem cumprido um papel muito bom nesse momento de evitar uma saturação do nosso sistema. E em relação à cura, Karen, a gente pode ter vários conceitos de cura. Né? Considerando que a doença dure 14 dias de ocorrência e pensando que eu não posso falar nada das pessoas que se contaminaram nos últimos 14 dias ou que foram confirmadas nos últimos 14 dias, eu tenho 78 pessoas consideradas curadas. Né? Aí o que o Braulio sempre discute comigo, eu acho que é importante, é que assim, hoje, e o prefeito sempre que a gente conversa sobre estatística, a gente tem que entender que estatística é uma operação matemática, que você tem um dado no numerador e um dado no denominador. O dado do denominador no Brasil ele é muito ruim, porque como a gente não faz uma testagem maior, maciça, como a testagem em pacientes graves, você tem um denominador muito pequeno, que impacta também na sua pergunta, de 18 sobre 150, né? Não é 18 sobre 150, é 18 sobre todos que adoeceram e que foram leves e que não estão nos 150, porque são casos que cursaram sem a necessidade de internação e sem a realização do exame para confirmação do diagnóstico. Então, o nosso denominador é muito ruim no Brasil, não é no tabuão. Entendeu? Então, se você for pensar na população, nesses 1.067 pacientes que a gente atendeu, vamos usar só o hospital de campanha. Nos 1.067, que são pessoas que procuraram porque tinham sintomas respiratórios. Que as pessoas que estão indo lá, graças ao que o prefeito falou, que a própria imprensa, a divulgação, estão indo procurar porque tem sintoma respiratório. Né? Se eu contar que esses 1.067 pessoas,
do ponto de vista sindrômico, que é o que você avalia para você fazer diagnóstico quando você não tem exame, que é a mesma coisa que a gente faz com a dengue. Quando a dengue você tem um nível de transmissão comunitário, você, por questões sintomáticas, você já considera que é positivo. Então, se eu for fazer só de quem foi atendido no hospital de campanha, eu já teria 18 sobre 1.067, que dá um número completamente diferente. E se eu considerar que desses 18 que morreram, 6 morreram em hospitais privados, né, fora de São Paulo, que são pessoas que têm convênio, fora de Taboão, desculpa, que não tem convênio e que não foram no nosso hospital, você reduz mais essa conta. Agora, uma outra coisa importante que a gente tem que contar também é que assim, a gente sai buscando nossos óbitos. Então, esse número 18 é um número que a gente divulga, até porque o prefeito falou, eu não quero que vocês fiquem reféns do sistema estadual, que tem um delay, tem um atraso, né? Porque o caso, quando acontece, ele tem que entrar no sistema de informação estadual. E o prefeito determinou, não, vamos conhecer nossa realidade a fundo, vocês vão atrás dessas informações. Então, todo óbito que acontece, a gente fez parcerias com o cemitério, com o cartório, para a gente ter conhecimento desses casos antes mesmo que eles sejam informados pelo sistema oficial. E esses casos confirmados, a gente vê No início, como o prefeito falou, no início a gente teve um represamento de exames muito grande. Até o próprio governador e o secretário de Estado da Saúde falou, chegamos no momento que temos 15 mil exames represados no Instituto Adolfo Lutz. Hoje isso zerou. O governo do Estado conseguiu zerar isso. Mas vamos deixar claro, o que não significa que essa curva é real. Sim. Porque quando você não está testando, você provavelmente... Há quem diga que esse número, tem uns que dizem que são 5 vezes maior, outros... Tem gente que fala que é 10 vezes maior, tem gente que eu já vi gente falando que é 100 vezes maior. Isso. Não é? Porque, agora, é muito assim, né? É muito aleatório, porque quando você não tem o teste, quando você não tem o teste em massa, como você vai dizer que esse número é real e quanto ele está subdimensionado? Não dá para falar. Né? O que a gente vê numa curva, o que dá para ver é tendência. Quando você vê que você não está trabalhando com números reais, você tem que, o que você tem que intuir daquilo que você está vendo? Que existe uma tendência, a tendência de crescimento. É isso que a gente pode falar. Tem uma tendência de crescimento. Quando esses casos, né, mesmo nessa nossa curva subdimensionada, ela começa a ter um crescimento mais vertical, então, isso significa o quê? Que isso está aumentando, além de estar aumentando, está aumentando num tempo curto. São essas conclusões que a gente pode tirar, né? Da forma que está sendo feita a estatística, da forma que está sendo feita toda essa questão epidemiológica, todas essas análises, são as conclusões que nós podemos tirar. O que o Estado de São Paulo quer? O que a saúde de São Paulo quer? A saúde de São Paulo olhou o seguinte, olha, nós temos tantos leitos de UTI para poder oferecer e estão aumentando esses leitos dia a dia. Isso é uma verdade. Está acontecendo. Nós suportamos quanto? Suportamos X. Então nós temos que trazer essa curva para um nível, né? Ela vai continuar a crescer. Quando você achata a curva, o que você faz? Aquilo que ia crescer num espaço de tempo desse tamanho, vai crescer num espaço de tempo desse tamanho. Quando você leva isso para crescer nesse espaço de tempo, você faz com que as coisas vão se acomodando no seu sistema de saúde, no seu sistema de atendimento. Né? Aquele número de leitos que você tem para atender, aquele número de infectados, aquele número de pacientes que precisaram de internação, ele passa a ser suficiente. Se você pegar tudo isso e trazer para cá, não dá. Aí que é o famoso colapso do sistema de saúde. Você viu? Então, o achatamento é para isso. E isso não é fácil. A gente fala assim, não é fácil as pessoas entenderem. Né? Nós estamos aqui conversando com a maioria de pessoas com nível universitário. E você precisa raciocinar. Você imagina explicar isso para a população, pessoas que têm um grau de conhecimento menor. Não é fácil fazer isso. Né? Olha, nós temos que achatar a curva para que a gente não corra risco de amanhã você precisar de um leito de UTI e não ter. Você viu ontem, por isso, quando eu falo, falando que tem que fazer escolha? Por isso, exatamente, por isso. Amazonas também, né? Assim, já.
Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver meu vídeo de ontem, e eu falo sobre isso. Quando a gente fala em flexibilização, você fala o quê? Que o pessoal volta a trabalhar. De que forma essas pessoas vão trabalhar? De carro? Da mesma forma que antes. Transporte coletivo. Nós conhecemos o transporte coletivo nosso? Conhecemos. É bom? Ele é suficiente? Ele é deficitário. O que nós temos no nosso transporte coletivo? Um amontoado de gente dentro do ônibus, um amontoado de gente dentro do metrô, um amontoado de gente nos trens. Gente, aí não é difícil entender que a transmissão dessa maneira vai ser muito mais intensa, vai ser muito maior. Não é isso? Aí é fácil entender. Então, como que a gente vai flexibilizar agora? É uma atitude louca. Querer flexibilizar agora, porque flexibilizar não é vai abrir o comércio, vai abrir o comércio. E aquele cara que trabalha no comércio, ele vai trabalhar como? Ele tem que ter uma condição, tem que ter transporte coletivo. Ele vai amontoar no transporte coletivo. E aí a transmissão vai aumentar. E aí nós vamos ter o quê? Um aumento de necessidade de atendimento, de leitos de hospitalares, de leitos de UTI. E nós temos? Não, aí nós não temos. Dessa maneira não temos. Esse é o raciocínio básico. Esse é o raciocínio básico. Por isso que a gente defende o distanciamento assim com muita força. Porque é para fazer o achatamento da curva, para que o nosso sistema não colapse. Para que o nosso sistema tenha capacidade de atendimento até o final da epidemia. Doutor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, uma para a doutora Raquel. Amanhã faz um mês exato que teve o primeiro óbito. Nas 3 primeiras semanas, 21 dias, foram 8 mortes. E nessa última semana, pulou mais de 125%. Queria que falasse, doutora, a tendência daqui para frente, a gente vê mais mortes. Até que ponto a gente deve chegar a isso nesse pico, que não é só aqui, mas no estado todo, né? Então, pode até triplicar. E o que a gente pode esperar que tá bom, assim, onde que vai fazer aquele platô lá da curva e ficar mais tranquilo. Doutor, eu queria saber do senhor. Voltando só para a tua pergunta. Não dá para fazer previsão para Taboão da Serra. A previsão é, no mínimo, para a região metropolitana de São Paulo. Não é uma previsão para Taboão da Serra. É uma previsão para a região metropolitana. Quantos mil trabalhadores saem de Taboão para trabalhar em São Paulo por dia? Mais de 40 mil. A possibilidade dele ter uma transmissão, ter contato com o vírus em São Paulo é muito grande, ou não é? Ele passa o dia inteiro lá. Então não dá para gente fazer. Nós não temos, Edu, assim, desculpa já. Mas é o que eu falei anteriormente, nós não temos dados estatísticos para fazer uma afirmação dessa. Você vê, pessoas com muito mais informação que a gente, com muito mais conhecimento de infectologia e de epidemiologia do que eu tenho, não se arriscam a falar isso. Davi Wippe, hoje, uma das maiores autoridades, ele começou, ele achava que o pico ia ser em abril, e ele está sendo muito honesto, ele não está ficando refém da palavra dele, não. Ele achava que o pico ia acontecer em meados de abril, não aconteceu. Ele já passou para começo de maio, ele já passou para metade de maio. Por quê? Por que isso? Porque à medida que você vai vendo a estatística, à medida que você vai vendo a evolução da doença, aí você pode começar a tirar conclusões. No momento, Edu, é achismo. Quem falar que o pico vai ser em maio, não é um achismo irresponsável. Não é isso que eu estou falando. Mas é uma interpretação, não é uma afirmação, não é uma coisa científica. Meados de maio nós vamos ter o pico. Não existe isso. Pode falar isso, Braulio? Braulio é um infectologista. A gente pode afirmar, meados de maio nós vamos ter o pico. Pode falar isso? Na verdade, o que a gente percebe com essa pandemia e o que a gente tem experienciado com a pandemia é que é muito difícil falar uma coisa que você mantenha mais de 24 horas, 48 horas. As coisas mudam numa velocidade muito grande. Então, se você fizer cálculos matemáticos hoje, você tem uma afirmação que em 2, 3 dias ela não tem valor. Mas porque apareceram mais casos ou apareceram menos casos, isso é o que o doutor falou. Dia a dia a gente vai vendo, a gente pode até ter uma impressão de que os casos estão aumentando ou estão estáveis, mas definir datas é muito complicado. Uma coisa, Edu, que eu acho que é importante, o senhor falou do doutor Davi Wippe, né? O Davi Wippe trabalhou logo no início,
quem acompanhou ele falava de um grau de contaminação da população de 1 a 10%. Vocês lembram disso? Sim. Cenário de 1 a 10%. 1%, se nossa população se contaminasse 1%, a gente teria 2.850 pessoas contaminadas, dessas 2.280 seriam batidas, a gente nem ia ficar sabendo, 570 a gente ia ficar sabendo, 29 iam morrer. Se eu jogo isso para 10%, eu multipliquei tudo isso por 10, né? 28.500 pessoas doentes, 22.800 que você nem fica sabendo, 5.700 pacientes graves e 290 óbitos. Você vê, é um negócio muito louco. E aí ainda teve um outro modelo matemático que foi feito, um outro cenário matemático que foi feito, que é pior ainda, que é de 80% da população se tendo contato com o vírus. Nesse outro cenário, você tem que 288 mil pessoas estariam expostas. 228 mil pessoas expostas e você teria 2.800 pessoas em óbito. Entendeu? Mas são todos cenários que se está estudando. Ninguém está arriscando dizer o que é o bom. Qual o percentual que é bom da população? Se um município teve 2%, outro teve 3%, como o doutor Fernando falou, numa região metropolitana que é toda conurbada e com uma densidade demográfica como a que nós temos, qual é a interpretação disso? Acho que o mais importante é o que a gente tem feito para prevenir ou para diminuir os riscos. E hoje a gente estava fazendo uma avaliação, né, Brau? Porque é impossível você estar no meio dessa pandemia e querer sair igual dela do que você entrou. Individualmente, eu acho que cada um de nós é um momento de reflexão individual. Acho que a sociedade deveria se repensar, deveria aproveitar esse momento tão crítico para se repensar enquanto sociedade, enquanto modelo de sociedade, modelo de valores. Mas eu acho que a gente fez ações aqui, e eu agradeço sempre ter um prefeito que é tão parceiro, porque tem secretários amigos meus que não podem contar com um reforço desse do prefeito que está ali reforçando, né? A gente conseguiu garantir EPI de qualidade para todos os funcionários da saúde. Não falta EPI. E não só para os funcionários da saúde. O prefeito sempre teve uma preocupação com quem está na linha de frente. Então, o pessoal da guarda, o pessoal do cemitério, o pessoal de fiscalização, o pessoal que está na distribuição de alimentos. Vamos distribuir para a guarda, para todo esse pessoal, aquela proteção de plástico. Isso, face shield. Nós estamos distribuindo para todos eles. O estudo facial. Então, isso é uma coisa muito importante. Quando eu pego o número de profissionais afastados da Secretaria de Saúde diretamente por infecção respiratória, ele é muito pequeno frente ao número de profissionais que eu tenho. Eu tenho gente afastada por isolamento, por recomendação médica, que já tinham câncer, já tinha uma coisa médica que recomendou, mas assim, que adoeceu ou que teve sintomas confirmados ou não, é um percentual muito pouco. Então isso mostra que tem sido uma atitude muito correta. Escolhemos o Hospital de Campanha C acertadamente pelas condições do próprio prédio, de segurança, de acesso, de tudo isso. E quando a gente fez isso, a gente preservou a antena para que os partos continuassem acontecendo, para que as pessoas que continuam infartando, tendo derrame, tendo acidente, tendo qualquer outra coisa, possam ir num serviço que, entre aspas, está livre de Covid. Por que entre aspas? Porque tem muita gente que nem apresenta sintoma nenhum, mas tem o Covid. E que pode estar circulando, mas não é um serviço que está atendendo o Covid. Não é referência. Não é a referência. Então, a gente pode garantir um ambiente mais livre para que essas outras pessoas possam ser atendidas. Prefeito, você tem mostrado que o senhor tem agido com muita responsabilidade. Aliás, um dos poucos prefeitos da região
E tem feito lives orientando a população. Não, peraí, eu não termino lá. Ah, desculpa, não. Não, eu ia fazer desculpa, você tinha terminado. Eu ia fazer com o prefeito só falando da questão financeira. A arrecadação em ICMS e ISS já diminuiu. Já diminuiu. Como o senhor pretende lidar com isso e se o governo federal vai fazer aquele auxílio para os municípios? A gente espera que o governo federal faça esse auxílio aos municípios. Se não, no final do ano vai passar uma prestação de contas deficitária, não tem o que fazer. Né? Nós não podemos deixar de tomar as atitudes, fazer o que tem que ser feito. Essa é a questão. Né? Agora, esperamos que o governo federal faça isso, e eu acho que vai fazer. Né? Pelo que eu tô, a forma com que está se discutindo, se vai haver contrapartida dos estados e dos municípios, se não vai haver. O projeto da Câmara não previa contrapartidas, agora o Senado abortou esse processo e vai ter um projeto agora que vai ter o atendimento, mas com contrapartidas, inclusive uma das contrapartidas é o congelamento de salários por 2 anos. Eu não sei, isso aí é o que a gente tem ouvido e lido nos noticiários, né? Então, mas eu acredito que haverá sim uma contrapartida e aí a coisa possa ter uma dimensão, um impacto menor nas finanças do município. Por hora é grave, mas o que adianta? Nós vamos ter que continuar fazendo. A intervenção veio quanto, prefeito? Eu não sei dizer, a gente precisa ter agora um pouquinho mais de... foi um mês, né? Foi um mês. Isso em termos de um mês é muito... Porque, por exemplo, o ICMS que você recebe esse mês não é o ICMS do mês, é o ICMS lá de trás. Você vai ver esse impacto maior um pouquinho mais para frente. Entendeu? Porque essas arrecadações, o próprio FM, que também tem influência do ICMS, o ISS, tudo isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. O ISS a gente consegue ver um pouco mais rápido. Mas o ICMS, o FPM, são arrecadações, né, que vocês só vão sentir um pouquinho mais para frente. O que a gente vê é que vai cair, não tem dúvida que vai cair. Né? Então, e aí não dá para falar em números exatos agora, mas está caindo, isso sem dúvida nenhuma. Vai mais. Prefeito, muito se falou em respiradores, a doutora Raquel já respondeu parte, mas muito se falou em respiradores, em EPIs. Como é que a cidade, como é que o sistema de saúde lidou com isso desde o início até agora? Em relação aos respiradores, nós nunca tivemos problemas. Porque quando nós fizemos a UPA e nós instituímos lá no Antena, uma unidade interna no Antena, que é quase uma semi-intensiva, que nós temos, né? É uma semi-intensiva. Nós já havíamos comprado 32 respiradores, era isso, doutora? 32 respiradores. Então, nós não tínhamos problema de respirador, é um problema que nós não tivemos desde o início. Né? Em relação à EPI, tivemos a dificuldade que todos tiveram. Né? Eu acho que talvez a gente tenha sido mais rápido nesse raciocínio e nos socorremos de uma forma mais rápida, e talvez o impacto aqui para nós não tenha sido tão grande quanto para os outros municípios, que demoraram um pouco para enxergar a necessidade de sair comprando com mais agilidade. Então, também não tivemos, né, doutora, problema com o EPI até agora. Não, teve o problema que todo o Brasil enfrentou do aumento de preço de EPIs, né, que todo o Brasil todo, o mundo todo está enfrentando. Você tem um uso muito maior, eu usava 6.500 máscaras dessa por mês, eu uso 20.000 por semana. Tá aí outro. Quando eu vou numa outra resposta minha, eu falava da cultura. Uma coisa arraigada à cultura do mundo, não é do Brasil. A lei de oferta e procura. É meio selvagem você entender que um cara, numa hora dessa, ele aproveita para ganhar dinheiro. Ele vendia a máscara 10 centavos, ele passa a vender a máscara R$1, R$2, R$3. Né? É um negócio difícil, mas é cultural. A lei de oferta e procura é uma coisa arraigada no mundo, né? Em toda a economia mundial. E eles fizeram isso. E todo mundo fez isso. E a gente foi muito bem sucedido. Agradeço ao Takashi, a gente montou um núcleo de busca de fornecedores licenciados pela Anvisa. Tudo que a gente comprou de EPI é material que tem qualificação, e a gente conseguiu por preços muito acima do que a gente comprava em tempo de rotina, mas bem abaixo do que a gente viu outros municípios conseguindo comprar. Eu acho que a gente conseguiu fazer tudo o que devia ser feito no tempo correto. Essa foi uma coisa boa.
Fizemos tudo o que devia ter sido feito no tempo correto. Né? Eliseu, deixa eu só terminar a primeira rodada e depois a gente vê o que. Tá bom, Matheus, você quer fazer? Já respondeu muito, Daniel, obrigado. Eu também. Tá tudo certo? Sim. Tem alguém que queira fazer mais alguma pergunta? Eu quero. Eu tenho. Então, deixa eu fazer só para a doutora Raquel, que está falando sobre a questão de EPIs e respiradores. Eu vi que o Ministério da Saúde tem cobrado os municípios, de uma forma geral, para saber o número de leitos disponíveis, a capacidade de aumento, quantos leitos de UTI a gente tem em Taboão da Serra, se existe já o plano, eu acho que já deve ter passado, o plano de aumento dessa capacidade, caso haja uma necessidade. A gente tem avançado na medida da necessidade. Sim. Então, nós, quando abrimos o hospital de campanha, nós colocamos 40 leitos gerais, desses 40, 4 com respirador. Né? A ideia não é que essa pessoa fique internada, porque um paciente grave fica internado de 14 a 21 dias. E aí precisa de uma UTI de estrutura hospitalar. Mas a gente fez todo um plano de que nós temos a UPA é a próxima retaguarda. Na UPA nós conseguimos ter, sem mudar nada, 9 leitos com respirador. Sem a gente fazer nenhuma adaptação. Sendo que no hospital de campanha nós temos 4 leitos com respirador, já com uma expectativa de avançar até 7. Isso. Já tudo montado que eu posso aumentar para 7. E os leitos para atender os pacientes mais leves, tal, nós iniciamos com 40, já com uma possibilidade de avançarmos para 60. Não teve essa necessidade até agora, não utilizamos nem os 40. Nós tivemos, acho que no máximo de internação, 16 pacientes. Assim, achamos que semana que vem isso aumenta um pouco, mas é um achismo. Agora, leitos de UTI, né, doutora? Isso é o Estado. Nós participamos da referência do Estado. Não existe leito de UTI de Taboão, de Imbu, não, existem os leitos do Estado. O HGP está fora dele. O HGP está fora da referência de leitos de UTI, por quê? O Estado pegou vários hospitais do Estado e colocou para serem referência da Covid. O HGP eles reservaram o quê? Para atender o resto. Então, os cardiopatas, as cirurgias cardíacas, as cirurgias neurológicas, o HGP que está atendendo. Então, o HGP está sendo de referência para um monte de lugar só para aquilo que não é Covid. Tipo de procedimento, cirurgia cardíaca pediátrica, neurocirurgia. Então, o Estado fez um desenho aumentando 1.400 leitos de UTI no Estado, que já aumentaram, mas preservando alguns hospitais para essas outras coisas, conforme o prefeito falou. Eliseu? Vamos lá. Presidente, estava concluindo o tapa. Então, para que o senhor saiba, a maioria das matérias que a gente publica, com referência ao coronavírus, as suas atitudes, a população tem feito comentário parabenizando o senhor, a maioria dos comentários, né, pela sua responsabilidade. E um dos poucos prefeitos está fazendo live, né, que está informando a população e orientando. O senhor está no 5º mandato praticamente, prefeito. Esse é o pior momento da sua vida na administração pública, como prefeito. Né? Como o senhor sente, prefeito, nesse momento agora? É mais uma experiência, né? Uma experiência que eu não esperava passar na minha vida. Eu passei por uma experiência dessa enquanto profissional, na verdade, na época eu estava na minha formação acadêmica, que foi a epidemia da meningite. Até o Davi falou isso na entrevista dele. Eu sou contemporâneo, o Davi tem exatamente a minha idade, nós temos 68 anos, eu me formei na Santa Casa e o Davi se formou no ABC. Inclusive, e o Davi era bom de bola, agora o investigando. O Davi era bom de bola. E nós fizemos até uma final da Intermédio de Brasil, Santa Casa e ABC, lá em Pelotas. Então eu me dou com o Davi desde essa época. Né? E o Davi falava exatamente sobre isso aí outro dia na fala dele. Né? Então ele também estava na formação acadêmica dele e nós atravessamos a epidemia da meningite, que foi muito... Acho que você não tinha nem nascido. Foi no ano que eu nasci. No ano que você nasceu. Então foi uma experiência muito... Mas os meus professores de Emílio Ribas me contaram. Foi. Eu era amigão do Vasco. Não sei se você conheceu o Vasco, Emílio Ribas. O Vasco era meu amigão. Ele foi diretor do Emílio Ribas na
na época que eu entrei lá. Quando a gente estava de plantão, tinha lá São Paulo e Portuguesa no Pacaembu, nós saímos do plantão e ia o jogo, eu e o Vasco. Ele torcia para a Portuguesa, acredita? Ele era português, o Vasco, né? Sim. Ele era português. Então, foi uma experiência que eu passei na minha vida, na minha formação, mas não se compara ao que nós estamos vendo. E agora também na minha responsabilidade como prefeito, né? É um negócio, Não é fácil, né? uma experiência, né, que eu não esperava passar, mas está me ensinando muita coisa. Aliás, a vida ensina a gente muita coisa. A única vantagem que você tem de ficar velho é que você acumula muita experiência, muita história, né? E isso vai fazendo com que você tenha uma tolerância maior. Hoje eu sou uma pessoa muito mais tolerante do que eu fui num passado, né? E todas essas coisas, como uma experiência como essa, agrega muito. Pena que elas agregam quando você está no final, né? Deve agregar lá no começo. Então, agregam muito. Então, é uma experiência, agora aí falando como ser humano, é uma experiência muito valiosa na minha vida, né? Não gostaria de passar por isso, mas é uma experiência muito valiosa. Porque você tem que tomar decisões que não fazem parte da rotina de um governo, né? Qual a rotina do governo? É o crescimento econômico, é a infraestrutura da cidade, é a saúde, a educação, né? Essa é a preocupação normal de um governante, de um prefeito. Nesse momento, é outra coisa. É a única. Né? Ela não é a única, né? Ela não é a única. Inclusive, eu me preocupo com essa questão de não ser a única, porque também é outra experiência que eu estou atravessando, que eu estou vendo, que eu estou vivendo. Tenho amanhã. Eu tenho um empréstimo de 30 milhões de reais, que eu obtive antes da epidemia, que precisa ser honrado. Eu fiz também, inclusive, um vídeo outro dia sobre isso. Que precisa ser honrado. E é bom que tenha que ser honrado, por quê? Porque ele vai trazer escola, vai trazer postos de saúde, vai trazer uma unidade nova do ser, entre outras várias coisas, né? Melhoria da infraestrutura da cidade em relação a asfalto, que é uma queixa de muita gente, e é importante. Então, também tenho que me preocupar com isso. Não posso parar de me preocupar com isso. Agora, tem uma coisa maior nesse momento, que é a pandemia, né? E isso absorve muita gente, e absorve muita gente emocionalmente. Porque eu, por exemplo, tenho 68 anos, sou hipertenso. Eu sou um convite para o coronavírus, né? E eu não posso parar de trabalhar. Eu tenho que trabalhar. E não dá para o general não ir na guerra, né? O general tem que ir na guerra. Eu tenho que estar presente, eu tenho que ir na guerra. Então, é uma série de coisas, né, que se confundem, que a gente é uma tensão muito grande. É uma tensão muito grande. Mas é uma experiência de vida que eu estou passando e tenho certeza. Sou muito otimista, né? Nós vamos sair dessa e vamos sair maior do que entramos. O senhor anunciou o uso da cloroquina nos pacientes aqui de Taboão. Como é que está sendo avaliado esse uso? Eles têm tido uma melhora? Não existe medicamento definido para tratamento no coronavírus. Existem algumas drogas que estão sendo usadas, né? Por que nós decidimos? Porque a hidroxicloroquina está sendo utilizada em vários hospitais, inclusive hospitais como o Albert Einstein, Sírio-Libanês, né? Não está sendo usada, está fazendo teste aí não. Está sendo usada em hospitais de ponta, né? E qual é o critério? O critério é o médico. É a avaliação médica e o consentimento do paciente. Porque como não é aquilo que eles chamam de off-label, né? Não é uma droga indicada para essa doença. É isso, doutor. Se eu falar bobagem, você me corrija. É uma droga off-label. Quer dizer, ela não é indicada para isso. Mas existem indicações, né, existem casos em que ela teve efeito, que houve melhora, que o paciente se cuidava. Então, é uma decisão do médico e do paciente se ele vai usar ou não. Já que isso é uma coisa que se espalhou e todo mundo sabe que existe essa possibilidade, eu acho e tomei essa atitude, que em Taboão os pacientes também deveriam ter esse direito. Também deveriam ter esse direito. Se eles acharem que aqueles pacientes que precisam, acharem que devem tomar, e o médico que está acompanhando esteja convicto de que tem que usar aquela droga naquele momento, nós tínhamos que ter ela à disposição. Por isso que nós optamos por ter a hidroxicloroquina. E já foi utilizado em pacientes ou numa... Ela é utilizada em pacientes, principalmente seguindo o protocolo do Ministério da Saúde. Pacientes que estão graves ou pacientes moderados, mas que têm risco de agravamento,
eles começam a fazer o uso. Desde que o médico ache que tem que usar e acha o consentimento do paciente. O médico não pode utilizar sem o consentimento, porque ela é uma droga off-label. Ela não é uma droga que tem indicação. E tem outras implicações de efeitos colaterais. Exatamente. O importante é a gente saber que assim, é uma doença nova, se sabe muito pouco. Como disse o Dr. Brown, tudo que é verdade hoje pode não ser verdade daqui a 24 horas. Está se pesquisando o uso de vários medicamentos, né? Vários estudos começam a ser feitos e a lançar com uma grande esperança da cura do novo coronavírus, que para nós que somos sanitaristas, a nossa grande esperança é a vacina, né? Porque o que aconteceu com H1N1, o que aconteceu é você ter uma vacina, porque esse vírus não vai encerrar essa curva que o prefeito falou, sendo assim ou sendo assim. Quando acaba este momento, o coronavírus não deixou de existir no universo, na Terra, aqui. Ele continua existindo, vão ter outros momentos de sazonalidade que a gente ainda não sabe como vai ser. Né? O H1N1, a influenza, a gente sabe que todo ano, em abril, a gente deve começar a campanha de vacinação, porque nos meses mais frios você vai ter o aumento dos casos. O coronavírus a gente ainda não sabe. Então, para nós que fazemos saúde pública, a grande esperança é a vacina, que segundo ontem eu vi os estudos alemães apontando para o ano 2021 a existência de uma vacina. Por enquanto, medicamentos a gente tem tido um monte testados. Está se usando as drogas conhecidas, o mundo inteiro, hoje como você tem um mundo globalizado, você tem vários centros de pesquisa do mundo inteiro conectados e testando todas as drogas conhecidas, principalmente os antirretrovirais e alguns medicamentos que são usados normalmente para doenças parasitárias, né? Quem vai dar o melhor resultado? Vamos ver. Uma equipe da Vigilância Epidemiológica que monitora todos os casos notificados. São casos com síndrome gripal importante. Mas explica isso, doutor. Né? O que é que isso quer dizer? Uma pessoa que vai no pronto-socorro, vai no hospital de campanha, vai na UPA, tem uma suspeita concreta de que esse caso pode ser coronavírus, ela entra como notificada. Aí ela entra num sistema de vigilância epidemiológica que todo dia está ligando para ela. Todo dia. Aí tem as outras pessoas Nós que temos vão... uma equipe, É uma equipe da... todo dia ligando para essas pessoas. Ó, como que você está? Você apresentou febre? Sentiu falta de ar? Está tossindo? E aí vai avaliando se existe uma evolução desse quadro. E orienta a pessoa. E orienta a pessoa. Quando começa a sentir que ela está começando a evoluir de forma... Olha, por favor, então, Hoje você vai volta lá para o hospital, para você ser reavaliada presencialmente. E aí a gente tem uma outra equipe. 1.647 pessoas. Aí tem a equipe da UBS, que dá atenção básica. Em todas as UBS, as pessoas para entrar estão preenchendo um questionáriozinho se tem sintoma respiratório. Esses questionários vêm para a Secretaria de Saúde. E tem uma equipe da atenção básica ligando para essas pessoas, que são 1.647 pessoas até ontem, que eram acompanhadas por essa segunda equipe, que são as pessoas que não foram notificadas como suspeitas, porque são casos leves, mas que responderam que tinham algum sintoma respiratório. E aí a gente acompanha e temos observado no meio desse acompanhamento que em alguns momentos as pessoas agravam o sintoma e aí a gente recomenda ir para o hospital e essa pessoa entra para o outro sistema, que aí ela é notificada e ela entra para o outro sistema de vigilância. E aí é feito o teste nessa pessoa para ver. Quem tem quadro grave, que precisa ficar internado, ou é profissional de saúde, é feito o teste. Esse monitoramento tem causado muita sensibilização da equipe que faz. Porque às vezes a gente liga para as pessoas e a gente recebe respostas tipo assim, é a primeira vez que na minha vida que alguém me liga para perguntar como eu estou. Né? Ou alguém liga e fala, olha, muito obrigado por vocês estarem ligando. E quando eles encerram o caso, então já passou 2 semanas, a pessoa está bem, e faz o telefonema dizendo, hoje a gente encerra o seu caso, parabéns, está tudo bem, não sei o quê. E as pessoas falam, mas você não pode me ligar pelo menos uma vez por semana?
Então a gente também tem observado esse... Recebe telefonema todo dia, vira amigo, né? Uma receptividade bem grande. Vira amigo. Quantas UTI, desculpa, que eu anotei do campanha? Não, da Antena nós temos 10 leitos na nossa semi-intensiva. Esses leitos são usados para outras patologias que não respiratórias. Nós temos também respiradores. Você está perguntando isso por causa da conta dos 32 respiradores. A gente tem no pronto-socorro. Não, é que eu só anotei mas te conhecendo, você está fazendo as contas dos respiradores. Nós temos respiradores no pronto-socorro infantil, nós temos respiradores que ficam na maternidade, nós temos respiradores que ficam no berçário e nós temos respiradores que ficam de backup. Né? O importante é a gente saber que se a gente precisar usar, nós temos esse arsenal à nossa disposição. A gente espera nunca precisar usar. Mas isso foi uma preocupação que a gente teve na hora que o prefeito entrou em 2013 e que a gente fez a transformação do pronto-socorro do que era, reformamos, trocamos gerenciamento, a compra de equipamentos foi pensada lá em 2013. Vocês não se esqueçam que nós começamos a internar no pronto-socorro a partir daí. Não existia internação no pronto-socorro. Na Antena não tinha internação. A partir daí nós começamos a internar. E foi uma evolução, né? Aí quando a gente começou a internar, a gente começou a sentir uma necessidade de ter algo mais naqueles casos que complicavam e não tinha uma transferência imediata. Como a gente estava atingindo um nível de internação já alto, a gente teve que fazer a nossa semi-intensiva. Até para também dar segurança para o médico, né? Porque é difícil você trabalhar num lugar que está internando, o paciente complicando e você não tem para onde mandar. Porque é sempre assim, é isso que acontece, né? Então aí passamos até a nossa semi-intensiva e aí a necessidade de respiradores, né? Então foi por isso que na época nós compramos 32 respiradores, porque a UPA já estava praticamente pronta, né? Porque a UPA foi uma das primeiras obras que quando eu entrei... No final do primeiro ano. No final do primeiro ano eu já estava inaugurando a UPA, então tinha necessidade da UPA. Natal de 2013. É, isso mesmo. Então por isso a gente então vamos comprar já um monte. E foi Deus, né? Porque acabou tendo essa necessidade. Obrigado. Minha última pergunta. Teve uma grande repercussão a reportagem do Fantástico, que citou uma família com dificuldade de ter acesso a uma cesta básica. Só que aí eu queria expandir um pouquinho a respeito dessa distribuição, especialmente aos alunos da rede municipal. O Talvão em Foco tem recebido bastante e-mail, comentários de pessoas dizendo que, apesar de não estarem no Bolsa Família, estão numa condição de vulnerabilidade grande, ou porque perderam emprego, ou porque tiveram seus contratos suspensos ou diminuídos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como tem sido essa... Boa pergunta. Isso, nós não estava sendo esquecido e é uma das coisas que está em pauta, né? Qual foi o nosso critério de distribuição de bolsa? Né? Primeiro, a cesta básica da escola, do ensino, porque aí é recurso do dinheiro da educação. Utilizando o dinheiro da educação, eu não posso dar cesta básica para quem não é da educação, para crianças que não estejam matriculadas na escola municipal, porque eu vou usar o dinheiro da educação, né? Eu tenho essa permissão de fazer isso, mas para a educação. Então o que nós fizemos? Pegamos o cadastro único do Bolsa Família e vimos ali todas as crianças que estavam no cadastro único, que eram do ensino municipal e estavam nesse cadastro único, as famílias que estavam. Isso deu 3.700. Quanto? 3.700 famílias, né? Crianças, na verdade. Não necessariamente famílias, porque tinha famílias com 2 crianças que receberam 2 cestas. Sim. E também é essa a lógica da história mesmo. Maior número de pessoas na família tem mais cesta básica. Então foram 3.700 cestas básicas. Aí, o que aconteceu? Aí a nossa assistência social, a Arlete, a nossa secretária da Ciência Social, falou, olha, nós temos um cadastro paralelo também, que são pessoas que estão aguardando para entrar no Bolsa Família. E isso também eram não sei quantas mil pessoas, eu não sei de cabeça, 9.000, 8.000, não sei quanto. Estriamos também desse cadastro e essas crianças estão recebendo, já estão habilitadas para receber
a cesta básica, né? Dessa forma, a gente concluiu as crianças do ensino municipal então eu posso, para todo esse contingente, usar o recurso do ensino municipal, do ensino, para doar, para fazer essa entrega. Agora, existem as outras pessoas, aquelas que estão passando por momentos difíceis, que também têm necessidade. Essas pessoas são atendidas pelo CRAS. Elas indo ao CRAS, elas serão atendidas com cesta básica. Nós estamos agora fazendo uma compra de mais de 9.000 cestas básicas, não sei exatamente o número, estou falando, mas mais ou menos uma compra de mais de 9.000 cestas básicas para atender essas famílias que estão passando necessidade e estão procurando o CRAS para serem atendidas. Esse é o nosso critério de distribuição de alimentos, né? E em particular, viu, essa senhora, ela me permite fazer isso, porque já que ela fez a reclamação, essa senhora que foi o motivo da matéria do Fantástico, naquela semana ela tinha recebido 2 cestas básicas. Uma através de uma igreja e a outra através de uma ONG aqui de espíritas, não sei o que lá. Ela tinha recebido naquela semana 2 cestas básicas. As pessoas que nos procuraram para falar. As pessoas, exatamente. E as pessoas que deram a cesta básica para ela, viram a televisão, nos procuraram e falaram, ela está sendo justa. Nós aqui da organização espírita, levamos uma cesta básica. A outra foi uma igreja lá do Parque Pinheiros, que levou também uma cesta básica para ela naquela semana. Ela, particularmente, tinha recebido naquela semana 2 cestas básicas. Por isso que eu falo que a gente tem que repensar a nossa natureza e o jeito que a gente se relaciona no universo, né? Cada um. Mas a gente tem que ter muita atenção, viu, Alan? É verdade, é uma preocupação. Essa necessidade vai aumentar. Chegar comida à casa dessas pessoas é fundamental. Nós temos que gastar o que for necessário ser gasto para a gente atender. Não dá para admitir famílias passando fome. Isso é uma preocupação nossa. Temos que ter esse foco e vamos ter esse foco. E vamos gastar o que for necessário para atender as famílias que têm necessidade realmente de pôr um prato de comida na mesa. Isso é básico, né? Isso é básico.